Júnior Abdias e esse é o programa Meta Mudança. E juntos nós estamos embarcados nessa viagem de mudança, nessa viagem de autoconhecimento. Quero te dar um tempinho para você pegar o seu diário de bordo e irmos para mais um tema fantástico. Eu muito bem acompanhado da doutora Luzia. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Quero dizer e lembrar para vocês que ela é minha esposa. Autossabotagem. Esse é o nosso tema. Autossabotagem é algo tremendo, porque é algo que nós estamos vendo constantemente. O que é autossabotagem? Autossabotagem, na verdade, são comportamentos que nós vamos fazendo, adquirindo, que nós vamos criando, que vai indo literalmente contra os nossos objetivos, indo em sentidos opostos, ou seja, indo no sentido de não permitir que a gente realize a tarefa na qual tínhamos proposto realizar. Isso é autossabotagem, não precisa de ninguém vir e te impedir, nós mesmos nos impedimos. A autossabotagem é como se nós fizéssemos uma armadilha. E esse termo de autossabotagem, ele foi cunhado aproximadamente no ano de 1978, onde dois psicólogos renomados, Steven Bertels e Edward Jones, eles tomaram uma droga premeditadamente, que eles sabiam que essa droga, ao fazer efeito, iria impedi-los de ter sucesso naquilo que eles estavam fazendo. E quando eles constataram isso, daí desenvolveram a palavra autossabotagem. Vamos falar um pouquinho da autossabotagem, dos ciclos de autossabotagem. Você conhece alguém que é bem-sucedido em uma área, mas em alguma área da vida ele se autossabota? Sim, o ciclo de... A autossabotagem, né? O ciclo de autossabotagem, ele consiste em eu vou fracassar, vou fazer algo para que eu fracasse e depois eu vou mostrar para o outro, ó, como eu fracassei. Então vira um ciclo. E depois que eu mostro para o outro, ó, como eu fracassei, então eu sou um fracassado. Então eu de novo faço algo para que eu fracasse. Tá? Então nem sempre ele é explícito, nem sempre a pessoa é consciente que ela age dessa forma. Então é necessário, às vezes, de ajuda profissional para que essa pessoa perceba o que ela está fazendo. Quem são os autossabotadores ou como eles, na maioria das vezes, se apresentam? De repente você conhece pessoas que tinham tudo para serem bem-sucedidas em áreas, tá? Por exemplo, na área, porque se for muito bonito e é solteiro, você diz como pode. Uma pessoa tão bonita e sempre sozinha, não é possível que não consiga um parceiro. Essa pessoa já pode, tá? Um exemplo que nós estamos dando, colocou dentro de si, introjetou um pensamento de que ela não é feliz na vida amorosa. Então ela vai sempre procurar parceiros complicados e vidas complicadas para confirmar aquele esquema que ela tem de fracasso nessa área. É isso que nós chamamos também de autossabotagem. Então a autossabotagem, vamos dizer assim, ele é um parceirão, é um companheiro do fracasso. Se eu já sei que vou dar... Por que o indivíduo... Olha, eu já sei que isso aqui eu não vou conseguir fazer. Eu boto na minha cabeça que eu não vou conseguir fazer. Então eu escolho o mais difícil exatamente para eu errar. Um tipo de autossabotagem. E você disse que não é explícito. Às vezes não. Na maioria das vezes não, ou quando a gente pode observar um padrão mais claro num autossabotador. Ele tem uma
uma característica principal, ele tem desculpas que ele mais utiliza? São as mentiras que ele conta para ele mesmo. Normalmente o autossabotador, ele usa essas mentiras para dizer, ele compõe um texto, ele compõe termos próprios dele, que ele vai usar para justificar aquilo que não deu certo, aquele fracasso, aquilo que não deu certo, mas sendo que o fracasso, a diferença é que os termos e as situações são muito ligados, como foi dito aqui. Só que o autossabotador, ele provoca um comportamento que o fracasso gerou e ele já tem esse esquema, por isso que eu fiz questão de colocar aquela frase, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque esse esquema pode ter sido criado na infância. Ele pode não ter adquirido isso com o primeiro fracasso que ele teve na vida adulta. Porque também na vida adulta a gente tem as nossas feridas emocionais, tá? Mas ele pode ter adquirido isso desde antes, por ter sido filho de uma mãe que ensinou assim, de pais que o ensinaram assim. Então ele já tem um esquema. Essa frase, isso não é para você, entende? É um esquema já de fracasso. Não dá para mim mais. Não dá para mim. Ou mais, quando a pessoa está envelhecendo, depois ela diz, nunca deu, porque isso não é para gente, para pessoa do nosso nível. E nisso, e quando ela vai fazer aquilo, já fazendo alguma coisa, uma autossabotagem, porque a mente dela já está construída assim, para que ela erre. E ela errando, ela ainda diz assim, eu não disse? Verdade. Medo de errar. Algumas desculpas, geralmente o autossabotador, ele se utiliza, nós já falamos aqui, dessas desculpas, tipo, não dá para mim, eu não consigo, vou tentar mais uma vez, vou dar uma oportunidade para mim mesmo, isso é muito comum. E eu fico lembrando, né, de quando a gente está está malhando com o personal trainer, como que é interessante a técnica do personal, né? Ele passa ali uma tarefa para você e você começa a realizar aquela tarefa, mas quando vem a primeira dificuldade, a gente quer parar. O primeiro ofegante, a respiração, ou primeiro a sensação de dor muscular, você já quer parar e ele vai, não, tenta, vai, não para. O meu gosta de falar assim, vai varão, mais uma vez, e você quando vê conseguiu realizar aquela tarefa. O autossabotador, ele precisa desse acompanhamento para colocar ele para frente, ou geralmente ele está cercado de autossabotadores? De pessoas autossabotadoras. Isso, que traz. Olha, sim, ele pode ser, várias coisas podem ser. Mesmo a autossabotagem não sendo nem sempre explícita, tá? E às vezes em menor ou maior grau, por menor grau que ela esteja, que seja para a pessoa, ela atrapalha a vida da pessoa. Estando a pessoa do seu lado, ela não pode ser, se ela for o autossabotador, ela é o sabotador de si próprio. Tá? Então eu posso também estar olhando e me espelhando e imitando as pessoas ao meu redor. Isso é possível. Por isso que nós temos que procurar os nossos pares. Se eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, você que está aí me ouvindo, de chegar ao lugar, fazer tal coisa, você precisa, é bom que você se cerque de pessoas que você possa se espelhar nela, que vai facilitar esse caminho para você, facilitar o que eu digo na questão do espelhamento consciente, que foi um tema até que nós falamos aqui, para você poder olhar e ver como aquilo ali, como você vai processar aquilo, né? Você ter o espelho do outro. Agora, se eu me cerco de pessoas autossabotadoras também, eu vou imitar essas pessoas, eu vou acreditar, eu vou colocar essa crença, eu pôr um risco. Estar ao lado de pessoas autossabotadoras é como remar contra a maré. Eu posso dar esse exemplo. Fica muito difícil você remar contra a maré. Se você está ao lado ouvindo pessoas que estão naquela maré boa, todo mundo indo, fica mais fácil de você ir também. Existe uma ferramenta chamada profecia autorrealizável. A gente já conversou sobre isso. Self-fulfilling prophecy. Isso. Self-fulfilling prophecy. É a profecia autorrealizável. Como ela funciona no âmbito da autossabotagem?
ele usa essa ferramenta inconscientemente? É a profecia autorrealizável. O nosso cérebro ele tem dificuldade de aceitar um não. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Tá? Se eu digo uma coisa, eu vou procurar cumprir. Por isso que é uma profecia autorrealizadora ou autorrealizável. Eu digo e eu vou procurar cumprir. E todos nós aqui em algum momento, convido você a começar a se perceber. Tá? Se quando você diz assim, isso não é para mim, eu não consigo, você vai fazer aquele caminho que você disse, daquela profecia, você está profetizando para você. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Tá? Que o self-fulfilling prophecy é isso. É essa profecia autorrealizadora que eu falo e busco cumprir, porque o meu cérebro ele não aceita o não como resposta. Então é uma busca incessante para cumprir ou validar a crença, mesmo que elas não sejam verdadeiras. Se eu disser assim, eu não consigo isso, mesmo que você veja, meu Deus, ela consegue, eu vou buscar, minha mente, por isso que é um perigo muito grande, eu vou buscar realizar aquilo que eu estou falando de mim. Verdade. Bom, você viu aí o que é a autossabotagem. Tem muita gente que tem medo do que o outro fala, profetiza para você. Verdade. O maior medo do que eu profetizo para mim mesmo. É verdade. Então a gente precisa estar atento ao que nós estamos profetizando a nosso respeito, na nossa vida. Você já viu aí o que já viu de alguma maneira os ciclos, alguma ferramenta que geralmente o autossabotador se utiliza, as companhias, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo características e ferramentas para vencer a autossabotagem. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. De volta, nós estamos tratando desse assunto bastante interessante, que é a autossabotagem. Você já viu que geralmente as desculpas mais usadas não dá para mim, eu não consigo, vou tentar só mais uma vez, mas de uma forma bem já negativa. E a gente vai observar então algumas características da autossabotagem. Vamos lá. Vamos fazer aquele tradicional ping-pong. Uma característica interessante. Procrastinar é uma autossabotagem, porque se eu demoro na realização de coisas que eu precisava fazer, com certeza eu estou me autossabotando, porque eu vou ter menos tempo
para fazer aquilo. Então, com menos tempo, eu tenho uma grande chance de dar errado. O meu projeto dá errado, entendeu? Então, se você costuma procrastinar, pode ser um movimento de autossabotagem. Não, pode ser não, com certeza é. Mesmo que você ainda não tenha se conscientizado disso. Então você viu, eu tenho certeza que você está com seu diário de bordo aí anotando essas características para você depois, no seu questionário de autoconhecimento, você começar a perceber se você tem essas características e se você não está se autossabotando nos seus projetos. Procrastinar é preocupação com os outros. É interessante isso, porque geralmente o autossabotador, a autossabotagem, ela não olha muito para dentro dela, ela olha mais para o entorno, ela se preocupa mais com as outras pessoas do que com ela mesma. E isso vai impedi-la de usar as suas competências, as suas habilidades, se aperfeiçoar, né? Traçar os planos, as suas metas, Então, se você se preocupa muito com os outros, começa a perceber que geralmente você está praticando a autossabotagem. Mais uma característica interessante. A autossabotagem, procrastinação é uma característica, a preocupação com os outros, por ela ter também medo de críticas, né? Eita! Então, como uma pessoa tem medo de errar, ela tem medo de crítica, ela não quer errar. Então, a preocupação com os outros é dos outros criticá-la, do que os outros vão pensar dela. Então, tudo isso faz com que ela não realize coisas. Então, o medo da crítica, o temor do que vão pensar dela. Hoje é muito triste, nós fazemos mais as coisas para os outros do que para o nosso próprio contentamento, nossa própria alegria, nossa própria felicidade. Tudo bem que é importante a gente mostrar, porque nós espelhamos em outras pessoas se espelham em nós, como nós falamos aqui, mas precisamos nos preocupar mais com o que vai no nosso interior, porque aí o que vem para fora vai ser resultado do que aquilo que a gente é realmente. E não nos preocuparmos se a minha roupa tá boa, o que os outros vão dizer, e se eu for lá e andar e eu tiver assim, o que vão falar, e se eu apresentar e não tiver tão bom, como que eu serei visto? Então, o temor dessas críticas é um processo já de também autossabotagem. E você observa, é tão importante isso. Houve uma época, e vamos falar de mim, houve uma época que eu ouvia muito comentário, as pessoas chegavam e falavam assim: posso fazer uma crítica construtiva? E isso, às vezes, batia lá dentro, porque crítica é crítica. Tem gente que vai falar assim: não, mas a crítica construtiva serve para você. Meu amigo, assim, crítica é crítica. Então não tenha medo de ser criticado. Seja ela construtiva, seja ela de qualquer forma. Ouça a crítica, escreva ela, e aí dali você vai traçar o seu referencial, o seu posicionamento diante da crítica, né? Só não erra quem não faz, né? Só não erra quem não faz. Se você está fazendo alguma coisa, você vai errar. Exatamente. Né? E vão te criticar. Entendendo que você, às vezes, não erra, você fez do seu jeito. Tem isso também, né? E é aquilo, eu fiz desse jeito. Não, essa crítica não se aplica, porque a crítica está voltada como se você fizesse do seu jeito. Eu estou fazendo do meu jeito. Então, ouça a crítica, não tenha medo de ser criticado, de ouvir críticas, né? Uma característica também muito interessante da autossabotagem é a insegurança. Geralmente, o que pratica a autossabotagem é uma pessoa inseguro. Esse sentimento deixa a pessoa muito vulnerável, não é mesmo? E ele acaba traçando armadilhas para não dar certo. Sim, na tentativa de agradar o outro, agradar entre aspas, ou não decepcionar o outro, porque tudo isso vem tudo muito com baixa autoestima, com feridas que a gente vai falar em outro programa, mas nessa tentativa eu fico insegura, a pessoa fica insegura das coisas que ela realmente tem, das qualidades, das habilidades que ela tem, do que ela possui, de quem ela realmente é, e isso vai gerando nela uma raiva e uma agressividade
muito grande, é uma pessoa raivosa. Já viu aquela pessoa que está sempre, o tom, sempre raivoso? Sempre com muita raiva. Sempre com muita raiva, espumando. Tem pessoas que chegam a espumar. E a gente olha a pessoa, gente, tantas qualidades, pessoa que é uma pessoa maravilhosa, mas não adianta só ela ser se ela não se vê. Entende? Então essa raiva e agressividade tem muito a ver com um processo de autossabotagem, sim, que está ligado ao sentimento de fracasso, de inferioridade e uma autoestima baixíssima. E culmina com uma característica bem importante, que é o sentimento de inutilidade. Nossa, é forte. Geralmente, a pessoa que pratica autossabotagem, eles têm um sentimento de inutilidade muito grande. Eu não vou fazer isso não, porque não vai adiantar nada, todo mundo já fez. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença nenhuma. Então, essas características, elas são bem importantes, e eu sei que você está aí ansioso e escreveu: procrastinar, preocupação com os outros, temor às críticas, insegurança, raiva e agressividade e um forte sentimento de inutilidade. É importante saber, a gente entender que quando a gente faz por nós primeiro, né? Eu não falo, muita gente pode já estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, mas quando eu faço é porque eu tenho prazer em realizar para mim, primeiro para mim. Só que o sujeito que está com sua autoestima prejudicada, nem isso ele sabe, porque ele acha que todos já fazem, então para que ele vai fazer? Um sentimento de inutilidade. Para que vai servir isso? Primeiro tem que servir para mim. Servindo para mim, com certeza vai servir para mais alguém. Verdade. Bom, como sempre nós tentamos fazer aqui, você vai receber agora algumas ferramentas, aí anote no seu diário de bordo para vencer a autossabotagem. A primeira ferramenta é você reconhecer de cara essas características em você. Se você não reconhece, ou seja, se você não pratica o autoconhecimento, dificilmente você consegue enxergar o processo de autossabotagem, né? É olhar para o seu interior, olhar para dentro e se reconhecer como um autossabotador. Sim. Isso é muito difícil. Mas não é impossível não, tá? Porque alguns casos, até mesmo com esse programa, essa palestra, que nada mais é do que uma elucidação. A gente joga a luz em cima daquilo que está em oculto para você. Alguns casos dá para, com leituras e escutando esse processo todo que nós falamos aqui, dá para você melhorar bem. Agora, outros casos mais profundos, em que a pessoa só tem muito fracasso na vida, mas não sabe por quê, e não se reconhece nessas características, porque reconhecer é o primeiro passo. Já está na hora de começar a procurar um profissional. Reconhecer essa característica em você vai te facilitar monitorar os sentimentos. É verdade. Porque eu vou começar a dizer por que eu penso assim. Tá? O que gerou esse sentimento em mim? O que eu comecei a pensar que disparou em mim esse sentimento, ou essa reação fisiológica, essa respiração ofegante. Eu falando de mim mesmo, eu faço esse exercício diariamente. Você aprende a se autoconhecer e aprende a não se deixar sabotar por você mesmo. A gente aprende isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de falar de mim, porque eu falando de mim não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Às vezes eu vou comprar alguma coisa, entro no mercado, vou comprar alguma coisa que precisa para repor em casa, e aí eu fazendo dieta. Aí eu vou lá na seção de pão e compro um bolo em plena segunda-feira, um bolo grande, né? E chega em casa, e aí ela sempre falava assim: para que você trouxe esse bolo? E por que você trouxe esse bolo? É autossabotagem, gente, olha só. Se eu não me reconheço, agora eu estou me reconhecendo, auto-reconhecendo. Eu sei que eu não posso comprar aquele bolo diariamente, porque eu comprando diariamente eu vou comer o bolo e vai prejudicar o meu processo de emagrecimento.
Se enquadrou aí? Não só com a dieta, com muitas coisas. É como você caminhar na beira do abismo. Exatamente. Se você está na beira do abismo, qualquer ventinho pode te jogar lá no fundo, né? Exatamente. Então, se eu tenho meu processo, colocamos na nossa cabeça de cuidar da nossa saúde, a gente não pode comprar bolo dia de segunda-feira. Num domingo, parte da tarde, para lá, a gente que já está no finzinho de domingo, você se permite, mas não pode ser assim. A dieta é feita no supermercado, né? Verdade. A gente fala isso. Então, monitore os seus sentimentos, desenvolva comportamentos positivos e inovadores. Exato. Que é o romper. Romper, né? é o ir em frente. Então, reconheça-se, observa você, monitore os seus sentimentos e desenvolva comportamentos positivos, inovadores, rompa, vá em frente, siga em frente. Isso é vencer a autossabotagem. Te espero lá nas nossas redes sociais, Luzimane Abdias, Instagram, Facebook. Luzia Nunes, Facebook, Luzia Psicocrescer, Instagram. Solicita lá, coloca nos comentários, perguntas se você quiser fazer sobre esse tema. Vou ter o maior prazer em te responder. Um forte abraço, um beijão no teu coração. Tchau. Tchau, gente.